Good morning, good afternoon, good evening. E aí, oitavo, vamos lá, né? Continuar aqui mais uma parte dos nossos vídeos. O que eu fiz aqui? Já deixei pronto, né? Como de costume. Então, hoje é o nosso vídeo 6. Nós estamos vendo a página 23 da unidade 3, que é mais uma coisa que a gente já tinha visto, certo? A gente deve encerrar essa parte das coisas que já foram vistas e entrar na parte de matéria nova, né? Matéria inédita. Então deixa eu me revelar aqui. Não sei se vocês me reconheceram aqui, né? O Darth Vader. Não sei nem se vocês conhecem. Mas enfim, vamos nessa, né? Começar aqui. Vamos falar hoje então dos irregular verbs, certo? Verbos irregulares. Quais são esses verbos irregulares? A dica que eu coloquei aqui na lousa para a gente identificar mais fácil, né? Então, são aqueles que não fazem o passado simples com de, ed ou ied. Como assim passado simples? O passado dos verbos. Por exemplo, o verbo like, L-I-K-E, você faz o passado dele como? Você apenas coloca um D, certo? No final da palavra. Então, like é gostar. Se você quer dizer que é no passado, gostou, você coloca um D após a letra E, certo? Alguns outros vão funcionar com um pouco mais de detalhe, né? O like você só precisa do D. Mas se fosse outro verbo, como por exemplo watch, que é o verbo assistir, o que acontece? Você tem que colocar o ed depois do watch e aí vira watched, e fica no passado, certo? O verbo study, que termina em Y, esses verbinhos terminados em Y depois de uma consoante, você retira o Y e substitui ele com o IED. Assim você levou o verbo para o passado, certo? Seria o passado regular. Então, os irregulares, como é que eles funcionam? Você tem que decorar alguns deles, não tem jeito, tá? O livro de vocês, nas páginas 95 e 96, ele tem isso aqui, ó. Uma lista de irregulares, certo? Onde você pode verificar quais são esses verbos que você vai precisar decorar um pouco mais. Além da forma presente, a forma passada, tá? Aqui na lousa eu deixei prontos também alguns exemplos de irregulares e um verbo regular. Então vamos olhar aqui. O verbo escrever tem lá no livro. Ele no presente, ó, present, você coloca write, né? W-R-I-T-E, certo? Se você passar para o passado, past, então você vai trocar essa letra I por uma letra O. Em vez de ser write, vira wrote, certo? Muda a escrita e muda a pronúncia. Esse é um verbo irregular. Não é só colocar um D aqui no final para ficar write. Não existe essa palavra, certo? É wrote, é o passado. Então, se muda a palavra, em vez de só acrescentar esses sufixos aqui, você tem um verbo cujo passado é irregular, certo? Vamos ver outro aqui. Ó. No presente, o verbo dormir, em inglês, é sleep. Como é que eu uso o passado dele? Ó? Vira slept. Parece uma onomatopeia. Então, sleep, não é com ed aqui no final, não vira sleep, né? É slept, é outro verbo irregular. Então, eles são diferentes dos verbos regulares nesse ponto. Eu coloquei no final aqui um regular para a gente comparar também. Além dos que eu citei, vamos ver aqui o verbo andar. Walk, eu quero dizer que você anda, né? Vamos colocar isso no passado. Andou, andava, andaram. Walked. Você só precisa acrescentar o ed no fim. Então, esse tipo de verbo é regular. Os regulares são bem simples, né? Você acrescentou o ed, resolveu o mistério. Já os irregulares, como é o caso aqui do write e do sleep, não é tão fácil. Você não tem só que colocar o edzinho no final, certo? Você tem que decorar a forma dele no passado. Vamos em diante. Ok. Vamos lá, a gente colocou então agora aqui alguns exemplos, certo? Do uso deles na afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Então vamos ver. Afirmativa. Eu vou afirmar que fiz uma coisa, né? Eu comprei o livro. I bought the book. O bought é o passado irregular do verbo comprar, né? Que é o verbo to buy.
Ok? By. Então aqui embaixo eu coloquei exemplos do by, certo? Com interrogativa e negativa. Qual é o detalhe da interrogativa e negativa? Você vai precisar, no passado simples, usar o auxiliar did. Lembra que a gente já viu ele? Olha aqui. I bought the book. Ok, afirmou. Vamos dizer que não compramos esse livro. I didn't buy the book. O did, ele é o que indica que o verbo buy está no passado. Então, por isso, ele se mantém aqui na forma básica dele, certo? Você tem aqui o passado, o did é o que vai indicar que está no passado. É como se fosse uma maquinazinha do tempo, né? Ele manda esse verbo aqui para o passado. Como é negativo, você tem um not aqui contraído. Lembra que é o N, com aquela aspinha aqui, o apóstrofo e o T? Então, I didn't buy the book. Eu não comprei o livro. Eu não lembro se comprei. Estou me perguntando agora. Eu comprei o livro? Interrogativo. Did I buy the book? A mesma coisa que acontece com o to be, né? E troca de lugar o auxiliar e a pessoa para você fazer a pergunta. Então, passado simples, ó. Did. Seja para interrogar, seja para negar. Se for para negar, você coloca junto o not. Se for para perguntar, você começa com ele e aí depois vem a pessoa e o resto da frase. Did I buy the book? Eu comprei o livro. Certo? Não esqueça do ponto de interrogação no final. Beleza? Essa é a parte dos verbos irregulares. Agora vamos entrar na parte de texto. Certo? Então, gente, agora nós entramos então na unidade 4, certo? Vamos ver a página 25. O assunto da unidade é health, que é saúde, e vamos ler o textinho. Vamos fazer parecido como era na sala de aula. Eu vou lendo o texto, vocês acompanham, certo? Se possível. E se vocês quiserem, né, vocês podem pausar, repetir algumas palavras para pegar bem a pronúncia. E eu vou explicando, certo? Linha por linha, o que é cada coisa desse texto, tá? Então vamos ver aqui juntos. O texto é The Long Way Out. Né? Então ele diz assim, ó. The Kings formed. Essa palavrinha que está destacada em negrito, né? A rich and happy family. O que isso quer dizer? Esse kings aqui, se você for procurar a tradução, você pode descobrir que king significa rei, certo? Só que no caso, ó, se você ler o restante da frase, você vai ver que eles são a rich and happy family. Ou seja, eles são uma família que é rica e feliz, certo? Então, Kings aqui é um sobrenome familiar, né? Por exemplo, existe aquele escritor famoso chamado Stephen King. Né? King é o sobrenome dele. Então, essa família tem o mesmo sobrenome. Essa palavra aqui, formed, né? Formada, ou formou, formaram, né? Então, é um passado. Né? Os Kings formavam uma família rica e feliz. É uma possibilidade também de tradução. Vamos para a segunda linha. Mrs. King was pregnant with her second baby. Vamos parar aqui. Segunda linha. Esse MRS que tem bem no início é um título, certo? É o Mrs. Vamos colocar ele aqui. Certo? É um título. É uma diminuição de outra palavra. Então, esse daqui significa, para o português, o nosso senhora, né? Então, quando você vê esse MRS na palavra, antes do nome, né, de uma pessoa, é a Mrs. alguma coisa. No caso aqui deve ser a Mrs. King, né? A senhora King. Vamos ver. Mrs. King was pregnant. Esse was é o passado do to be, né? Ela estava pregnant. Já viram essa palavrinha? Está em negrito aqui. Oh, perdão, não está em negrito. Ela está embaixo da palavra em negrito, né? Do formed. Essa palavrinha pregnant, será que tem aqui ao lado no Bank of Words, né? O vocabuláriozinho do texto? Tem sim. Quarta palavra. Pregnant significa grávida. Vamos voltar para cá. A senhora King estava grávida with her second baby.
com o seu segundo bebê. Aí, unfortunately, aqui a gente já entra na terceira linha, né? Infelizmente, unfortunately, she acquired an illness called amnesia after the birth of the child. Pronto, eu parei aqui na quinta linha, primeiro ponto da quinta linha. Então vamos ver aqui, ó. Começando da segunda, né? Final da segunda linha, unfortunately, que é o infelizmente, eu fui até o começo da quinta linha. Então, she acquired. Acquired, você vai ver aqui do lado, ó, que é adquiriu, certo? Ela adquiriu an illness. Illness é uma doença, também tem aqui ao lado. Called, também em negrito aqui, assim como acquired, é o verbo chamar no passado, né? Então, chamou, chamada. Ó, então, é uma doença chamada amnésia. Essa é bem fácil, né? Bem parecido com o português. After é depois. The birth of the child. O birth é o nascimento. Não tem o birthday, né? Você está comemorando o dia do seu nascimento, né? O seu aniversário. Então, of the child, da criança, certo? A senhora King estava grávida do seu segundo filho. Infelizmente, ela adquiriu uma doença chamada amnésia depois do nascimento da criança, né? Ou do filho. Vamos continuar aqui, na quinta linha de novo. She had, verbinho em negrito aqui é o verbo have no passado, certo? Had, tinha. Então, have também é um verbo irregular. Você não faz o final dele com ed, né? Não tem haved. She had to go to hospital. Ela tinha que ir para o hospital. In a few months, em poucos meses, vamos para a linha 6. She recovered, aqui em negrito, recovered, recuperou, from the disease. Então, ela ficou boa da doença, ela se recuperou. The doctors informed, verbinho também aqui em negrito, na linha 6. Mrs. King, perdão, Mr. Tem um título diferente aqui, agora é o Mr. É o Senhor King. Mr. King, by telephone, that she was discharged. Ok? Esse discharged que tem no final aqui da linha 7, então ela está, como mostra aqui ao lado, ó, de alta, certo? Ela já podia sair do hospital. Vamos colocar o outro título aqui. O MRS é para a senhora Mrs. E você tem o MR, né? Que é o Mr. Que significa senhor. Certo? Então vamos ver aqui o restante. A gente está agora no segundo parágrafo. But on the way to the hospital, mas no caminho para o hospital, there was an accident. Houve um acidente. Segunda linha do segundo parágrafo. Involving Mr. King's car. Lembra do caso genitivo? King's car. Esse apóstrofo e S e depois vem o carro, né? O caso genitivo. Significa que o carro pertence ao Sr. King, né? O carro do Sr. King e um grande lorry. Essa palavra lorry aí é o britânico para caminhão, né? Então, um acidente de carro entre ele e um caminhão. Continuando a segunda linha do segundo parágrafo. He was badly injured and finally died. É uma coisa trágica que aconteceu. Essa palavrinha badly, a última palavra da segunda linha do segundo parágrafo, quer dizer que foi uma coisa muito má, muito ruim. Então ele ficou muito seriamente ferido, que é a palavra seguinte, injured, né? Ficou ferido. And finally died, certo? Na terceira linha do segundo parágrafo. Finalmente ele morreu, certo? O verbo to die, aí no passado died. Esse é regular, né? Só colocar o desenho. O terceiro parágrafo é minúsculo, é só 2 linhas, né? Então diz, the doctors decided not to tell Mrs. King what had happened. Então vamos ver essas linhas aqui. Ó. Os médicos, né, os doctors, decided, ó, verbinho que está em negrito aqui, eles decidiram not to tell, ou seja, não contar Mrs. King, a senhora King, that what had happened, né? O que had, tinha happened, acontecido. Então a mulher teve o filho, e aí o marido foi no hospital buscá-la e sofreu um acidente de carro e morreu. Os médicos decidiram não contar para ela. Vamos ver o quarto parágrafo. They feared, they a pessoa eles. Fear é medo. Feared
quer dizer que eles temiam, eles tinham medo que acontecesse alguma coisa. That she could become ill again, de que ela pudesse ficar doente de novo. Your husband, aqui ó, final da primeira linha do quarto parágrafo e depois a segunda linha. Your husband is busy with some appointments, Mrs. King. As soon as possible, já na última linha, he will come and pick you up. Então aqui o quinto parágrafo. Eles tinham medo que ela ficasse doente de novo com a má notícia e disseram para ela, ó, your husband, o seu marido, is busy, ele está ocupado, with some appointments, com alguns compromissos. Se você procurar aqui, appointment está aqui, exatamente compromisso. Alguns compromissos, senhora King. Assim que for possível, as soon as possible. É uma expressão muito usada em inglês. Assim que for possível, he will come and pick you up. He will, futuro simples. He will, ele, no futuro, com o come, will mais come fica virá. Ele virá, né, a buscá-la. Cadê aqui? Isso. Pick you up. Você picar, você pick up a pessoa é você buscar a pessoa, certo? Então vamos colocar na lousa a expressão as soon as possible. Vocês vão ver bastante estudando inglês, né? Você pode colocar ela como essa sigla aqui que o pessoal usa muito, ASAP, que significa exatamente isso, as soon as possible, que é assim que for possível, o mais rápido possível. Vamos escrever ela aqui. Vou colocar de azul. As soon as possible. Então, significando o mais rápido possível. Assim que der, ele vai buscá-la. Ok. Continuando então. Um, dois, três, quatro. Certo. Agora sim que é o quinto parágrafo. Né? Então, ele começa com so. Né? So é justamente então. One day after the other, ou seja, um dia após o outro. And for many weeks, e por muitas semanas, o many aí para substantivos contáveis, Mrs. King waited. Então a senhora King esperou. Verbo to wait, verbo esperar. She dressed herself in the morning. Ela se vestia de manhã. Greeted the nurses. Cumprimentava as enfermeiras, né? Os greetings, forma de cumprimentar. And thanked the doctors. Essa palavrinha aqui, em negrito, parece thanked, né? Thanked. Ela agradecia aos médicos. She walked. Esse walked aqui. Ela andou ou andava. To the main door. Door é porta, né? Então, main é a principal. Of the hospital. Do hospital. She looked out of the door. Quando você look, você olha, né? Então, look out the door, você olhar, né? Para fora da porta, para a porta aberta, certo? Olhava para fora da porta. Waiting for Mr. King. Esperando pelo Sr. King, que nunca vinha. Último parágrafo. As he was never there, como ele nunca chegava, né, nunca estava lá, she sighed sadly. Então ela suspirava com tristeza. Sigh, de você suspirar. Né? And exclaimed, e exclamava. He's coming at the same time tomorrow. Ele virá na mesma hora amanhã. I can easily wait for him one more day. Eu posso facilmente esperar por ele mais um dia, né? História bastante triste aqui, colocaram para nós, falando de saúde, né? Mostramos aqui no texto, então, uma mulher que não está doente no sentido da gravidez, mas que tem esse problema da amnésia, né? E, tristemente, o marido ainda morre. Que texto trágico. Vamos ver aqui o banco de palavras. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não tenha falado para vocês. Não, tá tudo aqui. A gente viu tudo no texto. Então, além do textinho da 25, vamos ver
os exercícios que vão ficar para vocês fazerem em casa, certo? Das páginas 26 e 27. Eu vou passar a explicar para vocês agora. Certinho. Lemos o texto. Então agora vamos para a agendinha de vocês, né? Vocês farão as páginas 26 e 27 e eu vou ler aqui e explicar as questões para vocês, tá? Para vocês fazerem em casa. Aí você vai usar um dicionário, ou você vai usar o Google ou perguntar para alguém que possa lhe ajudar. Então, na primeira questão, o que ele quer de você? Que você escolha a certa de acordo com o texto que nós lemos, né? Você lê novamente para ver as informações e responder. A letra A diz assim: Mrs. King had. Aí o que você tem que lembrar? Que esse MRS aqui, como eu expliquei antes, era Mrs., né, que é a senhora, e King é o nome dela, né? Então a senhora King had. Esse had nós vimos agora há pouco, que ele é o verbo have, só que na forma passada dele. Então a senhora King tinha. Aí você vai ver aqui nessas três opções o que ela tinha e marcar a certa de acordo com o que lemos no texto. Tá? Letra B. When Mr. King died, Mrs. King was... Nós vemos pelo vocabulário do texto, por exemplo, a palavra died, né? Essa palavrinha do começo aqui, when, com W-H-E-N, é uma daquelas perguntas que não admite respostas de sim e não, certo? Perguntas de informação. Ele quer saber de ti quando Mr. King, né? Esse MR sem o S no fim é o Mr., que é o senhor. Agora ele não está falando mais da senhora King, mas do marido dela. When Mr. King died, o que será que é died? Tem lá. Mrs. King was o passado do verbo to be. Então, quando o Sr. King died, que vocês vão pesquisar e descobrir o que é, a senhora King estava, o que ela estava, ou o que ela era, né? Segunda questão. Marque true, né? T para verdadeiro ou F, false, para falso. Também de acordo com o texto. Então, letra A, B, C e D, você vai ler aqui cada uma delas e dizer se é verdade ou não. Terceira questão. Responda de acordo com o texto. A terceira diz aqui, ó, na letra A. Why did Mrs. King stay a long time in the hospital? Certo? Então, você tem que ver como responder a essa pergunta aqui. Uma dica que eu dou é a respeito dos porquês. Certo? No português, nós temos 4 ou 5 porquês, enquanto no inglês você só tem 2, que é o why, que está aí na letra A da terceira questão, que ele serve para perguntar por quê, e você tem a resposta, não está aí, eu já estou dando a dica aqui para vocês, do because. O because é a resposta, o because é o nosso porquê. Então, por quê? Perguntando. Aí esse aqui, por quê? Respondendo, certo? Você vai usar aí na letra A. Vamos ver a outra aqui, ó. Where? Where was Mrs. King when her husband died? O where é outra dessas perguntinhas que começam com W e H, assim como a gente viu o when antes, que era o quando, né? Agora você tem o why e o where. Why, por quê, e where, onde, certo? Por último, na letra C, você tem what, que é a mais fácil, a mais tranquila da gente ver em perguntas e questões, né? What, o que ou qual. What was the name of Mrs. King's illness? Você vai ver o que significa e responder, tá? Lá em cima, então, na segunda coluna, você tem a quarta questão. A quarta questão, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Para fazer a quarta questão, você vai precisar do quê? Daquela lista de verbos irregulares que eu disse a vocês que tem nas páginas 95 e 96, certo? Vamos colocar aqui, ó, lista na página 95 e 96, certo? Por ela você vai conseguir classificar. Ele te dá aqui esse retângulozinho amarelo com várias palavras em vermelho, certo? São verbos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir esses verbos corretamente. E para fazer isso, você vai dar uma pesquisada nessa lista dessas páginas finais do livro, tá? 95 e 96. Então, você vai dividi-los entre verbos irregulares, que são os verbos que não têm o passado com só o acrescentar da letra D, ou ED, ou IED, né? Eles mudam a palavra. Por exemplo, se você estiver falando do verbo go, que é o verbo ir, o passado de go é went. Então, é uma palavra completamente diferente, mas é o mesmo verbo. Isso aqui é o ir e isso aqui é o foi, né? É o passado dele.
É diferente do que acontece com um verbo, por exemplo, como o love, né? O love, assim ele está no presente. Se você quiser mandá-lo para o passado, tudo que você tem que fazer é colocar uma letra D aqui no final. Então, o love ele encaixa nos verbos regulares. Ó. Final no simple past, ou seja, no passado simples, com D, ED ou IED, certo? Então, o love ele vai fazer parte desse grupo aqui, tá bom? Então, como tem aqui várias caixinhas para você encaixá-las, você vai colocar, né? O verbo que você achar que tem, esse final com D, você vai encaixá-los nessa parte aqui, nesse segundo quadrinho. Os verbos que no passado terminam em ED, você encaixa nessa aqui. Com IED, você encaixa nessa última. E os irregulares, então, estão na primeira caixinha, certo? Isso para a nossa quarta questão. Eu vou explicar agora da quinta em diante. Certo, gente. Vamos ver aqui, então, a última página, né? A gente vai ver a quinta e aí a gente entra na parte final, né? Vamos lá. Então, na quinta questão, o que ele quer de você? Ainda na página 26. Que você escreva o passado dos verbos. Aqui você tem vários, né? Wish, thrive, direct. Então, você vai dar uma olhada de novo naquelas listinhas. Até deixei aqui ainda, ó, página 95 e 96, certo? Onde você vai ver a lista de verbos irregulares, ok? O que não foi irregular, é regular, certo? Esses aqui, eles estão meio misturados, tá? Tem regulares e irregulares, então você dá uma olhada lá. Se não tiver naquela lista, muito provavelmente ele é um verbo regular, certo? Vou dar até a dica para vocês aqui que a maioria deles, pelo que eu estou vendo aqui, ou pelo menos a metade deles vai ser regular, então tá meio dividido, certo? Na página 27, lá em cima, você tem a sexta questão. Combine as colunas. Então, você tem falando aqui na A, Mrs. King was, a senhora King era ou estava. Aí na B, o Mr. King had, o senhor King tinha ou teve. Letra C, Mrs. King stayed, o verbo stay, é o verbo ficar ou permanecer em algum lugar. A senhora King ficou, permaneceu, onde, né? Letra D, Mr. King finally, né? O senhor King finalmente, foi o que aconteceu com ele no fim das contas. Né? Parte 7, complete as palavras, né? Com as palavras do círculo. Então você tem isso aqui, na verdade não é um círculo, né? Uma elipse. Pregnant, looked, injured, happy e greeted. Certo? Várias delas tem lá no nosso texto. Então você vai usá-las aqui para completar no lugar correto. Dê uma lida na frase, se preciso traduza para você saber que palavra encaixa melhor em cada espaço, tá? E por fim, a oitava questão. Você conhece alguma outra doença em inglês? Coloque as letras que estão faltando. Então você vai procurar essas palavras: dor de cabeça, febre, resfriado, tosse, dor de barriga e catapora para completar, ok? No nosso próximo vídeo, então, a gente passa aqui para a parte de gramática, tá beleza? Espero que estejam bem e assim continuem. A gente se vê na próxima. Goodbye. See you later.